Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV. Eu sou a Carol Sattler e hoje nós estamos aqui no quadro Minha História. E hoje eu tô aqui com a irmã Orocena, mais conhecida como irmã Nina. E é assim que ela gosta que chama ela, tá, gente? De irmã Nina. Seja bem-vinda, irmã Nina. Obrigada. Prazer ter a senhora aqui. Obrigada. Manina, me conta, você pode contar para o pessoal de casa com quantos anos a senhora está? 87. 87 anos. É. Irmã Nina, e eu quero saber um pouquinho da sua história. Onde começou a história da irmã Nina? Já nasceu numa família cristã? Como que foi? Se não nasceu, como que foi sua conversão? Os meus pais eram espíritas. Tinha uma sessão no lugar chamado Passadez. E a minha mãe ia sempre lá, e todo sábado ela ia, meu pai ia levá-la. Mas esse dia, ela tinha uma sessão à meia-noite, e meu pai deixou ela lá e veio. E eu tinha muita vontade, eu queria ir à igreja, mas muitas vezes ela não deixava, sabe? Aí então um dia ela ficou lá nesse lugar chamado Passadez, e era tardinha, passou uns moços distribuindo folheto, sabe? E me entregou o folheto, eu senti tão bem com aquele folheto, falei, vou à igreja logo. E então, antes disso, eu tinha visto o jornal Mensageiro da Paz, aquele tanto de irmã, tudo de sobrinha, de guarda-chuva, porque estava chovendo. Eu falei assim, nossa Deus, essa gente é muito animada. Está vendo, assistindo nesse batismo com esse tanto de guarda-sol. E aí, quando meu pai chegou, igual eu estava contando, meu pai chegou de lá do Passadez, que eu vi os moços, pegaram a tardinha, os moços entregando os folhetos, eu sentia vontade de ir à igreja. E meu pai chegou e eu falei com ele, disse, pai, eu vou à igreja, pode? Pode. Aí ele deixou que ele concordava, ela não. Aí então, eu fiquei toda feliz de ter falado para eu ir, e chegou a noite, eu fui. Mas quando eu cheguei na porta da igreja, tinha um letreiro lá, vinde a minha voz, que estás cansada, oprimido, eu vos aliviarei. Eu fiquei meditando naquele verso, mas me deu aquela emoção, assim, eu já comecei a sentir, sabe? Sentir Deus trabalhando na minha vida. Uhum. Quando foi na hora do apelo, tinha uma vizinha, uma jovem, minha vizinha. Ela aceitou Jesus. Na hora do apelo, eu nem sabia o que era apelo nem nada. Aí ele falou assim, qual a primeira mão que quer aceitar Jesus? A moça levantou a mão, eu pensei comigo, assim, eu vou ver como é que é, porque eu não sei. Aí a moça levantou a mão, ele falou, temos uma. Aí eu senti tão bem que eu levantei minha mão também. Levantei a mão e fiquei toda feliz, né? Que caiu aquele tanto parece que eu estava carregando um peso. Uhum. E eu senti tão bem. Aí uma irmã que estava perto de mim me abraçou e falou, é minha irmã agora, é minha irmã. Aí pronto, o culto terminou e tal. E perguntou qual que ia vir na oração matutina. Eu levantei a mão que ia. Quando chegou em casa, eu falei com meu pai assim, pai, o senhor me chama para ir na igreja amanhã cedo? Eu chamo, porque eu sou crente agora. Eu falei, nossa, eu não podia fazer isso não. Sua mãe vai brigar com você. Eu falei, pensei, nada, se ela ligar para mim, comigo, eu falo que vou para a casa do meu irmão, na hora do culto, e vou para a igreja, até ela descobrir. Quando ela descobriu, não sei como é que eu vou fazer, não. A senhora já tinha planejado tudo? Tudo. Aí,
ela, quando foi assim 11 horas mais ou menos, ela chegou. Falei, agora diz ela que vinha preocupada, porque eu chegava muito, eu ia estar com a cara muito fechada para a mulher. A mulher era mãe ela era médium lá na sessão também. Uhum. Ela recebia o mesmo que a minha mãe recebia. Aí diz ela que foi chegando, falou assim, vou levando essa mulher para almoçar, a Nina vai brigar comigo, vai ficar com a cara muito fechada. Mas assim que eu vi que ela deu a volta assim com o cavalo e desceu do cavalo, eu falei assim, eu sou crente agora. Ela falou assim, que crente? Você não vai ser crente nada, você xinga muito, você não... Eu falei, não, mas se Deus quiser, eu vou ser. Na época da sua conversão, a senhora estava com quantos anos já? Eu estava com 15 anos. 15 anos? É. Uhum. Mas eu tinha uma amiga que nós sempre andava juntas, sabe? E a gente gostava de fazer coleta na igreja católica, você ia saber, sabe? Na hora encontrou com a mulher falou assim, vamos lá na igreja para você me mostrar a Santa... Acho que era a senhora do parto que ela falou, vou lá para você me mostrar. E a moça foi, mas estava acostumada a ir lá em casa, nós escolhíamos juntos, né? A moça passou lá em casa e falou comigo, senhora Nina, vamos lá que essa dona, ela vai fazer ela está cumprindo uma promessa que ela fez, ela quer que eu vou lá, que nós vamos lá mostrar ela a santa. Falei, não vou não, eu já era crente, falei, não vou não. Vamos sim, insistindo comigo. Aí quando ela viu que eu não ia mesmo, ela foi lá e colocou o dinheiro no pé da santa. Era R$100, naquela época eu nem sei quanto que a gente falava. Aí então, ela chegou e falou comigo, se você não quis ir, a mulher colocou R$100 no pé da santa. Vamos lá pegar, eu falei, não vou não. E minha filha, agora eu estou noutra, não estou com ele, não penso isso mais não. Agora eu virei outra. Aí ela ficou muito sem graça e foi embora. Daí um mês que a moça aceitou Jesus, levou Jesus para a mãe dela. E eu, na minha conversão também, eu levei Jesus para minha mãe. Minha mãe levou três meses para se converteu, sabe? Foi rápido, Mané? Foi muito rápido. Aí foi meu pai, minha mãe, tudo para a igreja. Ela converteu através de mim. Ela levou a mãe dela e os irmãos dela para a igreja. Mas foi aquela bênção. Foi muito maravilhoso mesmo, assim. Então, eu sinto muito feliz do Senhor ter me chamado na minha mocidade, mas eu achei que Ele teria que ter me chamado há mais tempo. Ô, Manina, eu acho que é tudo no tempo dele, né? É isso mesmo. Olha, o senhor me alcançou, eu tinha 33 anos. Eu também achava que o senhor tinha que me chamado, me alcançado. Eu reclamava todo dia com o senhor. Eu subia as escadas da igreja, olhava para os jovens e falava, pois é, senhor, por que o senhor não me alcançou quando eu era mais moça, na minha mocidade? Eu teria feito menos besteira. Toda vez era o meu pensamento. Eu subia na igreja, a hora que eu olhava para a esquerda, eu via os jovens, eu pensava a mesma coisa. Um dia o Espírito Santo falou comigo, antes de eu pensar, o Espírito Santo falou comigo, não reclama. Eu te alcancei na hora certa. E eu te guardei a vida toda, até aqui. Aí nunca mais esse pensamento veio. Aí a senhora foi com 15, eu tô achando que eu fui muito velha, então, com 33. Pois é, mas eu achava que eu teria ter sido procurado, aceitado Jesus há mais tempo daquele tempo que eu aceitei. E graças a Deus, fiquei feliz, e estou feliz com Jesus, esperando Ele qualquer hora. E está firme até hoje? Até hoje, graças a Deus. E muitas experiências com Jesus nesse tempo, Manina? Eu tive muita experiência com Ele. E como uma experiência assim, muito marcante para a senhora? A experiência muito marcante que eu tive com Jesus
é que eu tinha tuberculose e não sabia. Meu marido tinha comprado uma casa e fui fazer a reforma da casa. Aí quando eu cheguei lá, os moços estavam trabalhando na casa e tinha um poeirão tremendo, poeira assim, aquela poeira velha, sabe? Eu saí dali tossindo, fui tossindo. Aí meus meninos estavam com tosse, qualquer luxo. Aí eles falaram assim, nada, essa tosse sua é qualquer luxo. E fui tossindo, não parava de tossir de jeito nenhum. Aí tinha mais ou menos 2 meses, eu fui consultar. Porque eu achava assim, uns falavam assim, não é não, e qualquer luxo não repete. Aí eu fui consultar e o médico falou que eu estava tuberculose. Eu fiquei muito triste. Meus meninos mandou separar dos meninos. Eu fiquei numa angústia tremenda. Aí ele passou para mim uma streptomicina. Aí eu fui tomei muito tempo, porque continuava aquelas dores no peito, nas costas. E tinha um culto, os domingos, sabe, que tinha o missionário Lourenço, tinha um programa muito bonito, e lá em casa terminava o culto da igreja, o pessoal ia lá para casa para ver, o rádio era grande assim, para ouvir o pastor Lourenço. Naquela noite de domingo, o pessoal juntou lá para ouvir o culto, e eu senti quando o fogo veio assim, passou em mim, eu não fiquei impressionado com aquele fogo. Quando foi no outro dia, eu fui consultar, o médico falou assim, me chamou lá na frente, e olhou, ele ficou com 3 radiografias, tirou todas as 3, e falou comigo assim, vem cá, quem falou com você que você está tuberculose? Falou, o senhor falou. Ele falou, não, você não tem nem sinal de tuberculose, não tem nem uma manchinha. Então você não tem nada não. Aí a minha menina falou assim comigo, mãe, perguntou o médico assim, a mãe pode me pegar? Ele falou, pode pegar, pode abraçar, sua mãe não tem nada. E graças a Deus, foi uma vitória mesmo que o Senhor Jesus me deu. Irmanina, a senhora contou essa experiência, né, que Jesus curou a senhora da tuberculose, e a senhora quer contar um pouquinho como foi o seu batismo em línguas, batismo que a gente chama com o Espírito Santo, com a evidência de línguas? Sim, eu tinha muita vontade de ser batizada com o Espírito Santo. Eu tinha culto na roça, que eu ia, todo lugar que tinha culto, eu ia buscar e chorava para ser batizada com o Espírito Santo. Aí teve uma noite que eu fiquei chorando, porque toda a vida sempre eu alcançar a bênção de Deus, eu tinha que chorar. Aí eu estou orando, ajoelhado, e tinha o pastor, não, o presbítero nessa época, era o irmão Zé Vieira. Eu orei, não fiz, ele não quer me batizar. Falei no pensamento, Jesus não quer me batizar, não vou orar não. Aí o Senhor usou ele lá e falou assim, eis que eu batizo, esperai. Significa que eu esperei 2 anos. 2 anos? 2 anos. Eles falaram que tinha uma irmã, que quando ela orasse para a pessoa, pedisse o batismo com o Espírito Santo, que a pessoa recebia. Aí quando chegou na igreja, quando chegou a noite, o dia passou. Meu Deus, faz esse dia passar depressa. Ai, que vontade na igreja. Aí quando eu fui chegando assim, na igreja, a irmã já estava sentada, ajoelhada assim num cantinho. Eu falei, vou ajoelhar perto dela. Quando eu falei assim, aí chorei, falei muito com o Senhor e tal, ela colocou as mãos sobre mim e falou assim, batiza ela no Espírito Santo, Jesus. Quando ela falou assim, caiu aquele fogaço em cima de mim. Nossa, depois eu vou falando língua, mas foi uma maravilha, foi uma experiência muito grande que eu tive na minha vida espiritual. É um revestimento de poder mesmo? Foi. Que antigamente as pessoas aceitavam Jesus e logo procuravam ser batizadas com o Espírito Santo. Né?
E hoje, ali, tem a gente que está ligando, mas não, né? Para ser batizado. Mas este era o desejo dos crentes quando aceitava Jesus, ser batizado com o Espírito Santo. Esse batismo em línguas, em evidência de línguas, está lá em Atos 2, é um revestimento de poder para pregar o Evangelho. É um revestimento, né, que Jesus dá para a gente poder pregar o Evangelho, né, irmã? Eu quero agradecer a presença da senhora. Muito obrigada. Tá? Seja muito bem-vinda, sempre aqui no ADEC TV. Obrigada. A senhora tá linda, que Jesus continue te abençoando, te dando paz, saúde, né? Que Ele resplandeça a face dele sobre a senhora. Quero agradecer a Deus pela minha família e quero que o Senhor Jesus abençoe a todos. E aonde estiver alguém souber, tiver assim, longe, que o Senhor Jesus traga para perto, né? Bem, obrigada, irmã Nina, obrigada a todo o pessoal de casa, que Deus abençoe e até a nossa próxima edição.